Então, vamos dar continuidade agora com a parte 8 da avaliação antropométrica. Bem, antes de iniciar, a falar das circunferências, nós vamos falar das instruções gerais para a aferição das circunferências, tá? Então, para a aferição de todas as circunferências, é importante nos atentarmos para algumas instruções gerais. Quais são elas? A fita que nós vamos utilizar, a fita métrica, ela deve estar sempre adjacente à pele, bem perto da pele, grudadinha na pele, né? Nós vamos medir o perímetro na sua extensão máxima e o zero da fita vai estar sempre por baixo do valor da leitura, tá? Vamos fazer as mensurações exercendo uma leve pressão sobre a pele, tá? Não, evitar a gente apertar excessivamente, tá? Então ela vai estar adjacente à pele e a gente vai exercer uma pressão, tá? Mas sem apertar demais. Não deixar o dedo entre a fita e a pele, que é algo muito comum. Sempre que possível, vamos medir sobre a pele nua, tá? E nas mensurações da circunferência da cintura e da circunferência do abdômen, a gente deve se atentar a realizar a leitura sempre na fase final da expiração. Circunferência da cintura ou circunferência do abdômen? Bem, isso ainda não está claro na literatura. Alguns autores usam como sinônimos, como se fosse a mesma coisa. Porém, a maioria entende como medidas diversas. Na maioria dos estudos, a circunferência da cintura é tida como indicador de obesidade central, tá? Eu trouxe aqui um desses estudos, existem vários, comparando as medidas antropométricas com ressonância magnética e tomografia computadorizada. Eles viram que a circunferência da cintura teve melhor correlação com o tecido adiposo visceral. Então, por isso, nós utilizamos a circunferência da cintura, tá? Para fazer as aferições. Porém, alguns autores, como eu falei, fazem a mensuração da circunferência da cintura e chamam de circunferência do abdômen. Então, ainda é algo que não está claro na literatura. Tá? Alguns autores usam como coisas sinônimos, como se fosse a mesma coisa, outros como se fossem medidas diferentes. Bem, como se faz essa medida, então, da circunferência ou do perímetro do abdômen? A pessoa deve estar de pé, ereta, o abdômen relaxado, os braços estendidos ao longo do corpo e as pernas paralelas, ligeiramente separadas. A roupa deve ser afastada de forma que a região da cintura fique despida. A medida não deve ser feita nem sobre a roupa, nem sobre os cintos. Então, aqui nós temos, uma imagem, de como seria essa aferição. Então, a circunferência ou perímetro do abdômen nós fazemos na altura do umbigo, tá vendo aqui, ó? Então, você vai passar a fita em cima do umbigo. A leitura, como a gente já falou, deve ser feita no momento de expiração. E o avaliador deve postar-se lateralmente ao avaliado. Uma vez com esse valor de circunferência abdominal, ou circunferência do abdômen, nós temos várias maneiras de classificar esse risco, tá? Então, aqui eu trouxe a primeira diretriz brasileira de diagnóstico e tratamento da síndrome metabólica, 2004, que ela coloca a diferença entre os sexos e fala que, no caso, por exemplo, de um homem, se ele está abaixo de 94 centímetros de circunferência abdominal, ele não tem risco para complicações metabólicas, tá? Se for, por exemplo, uma mulher, se tiver
uma circunferência abdominal acima de 88, ela já tem um risco muito alto para complicações metabólicas, ok? A gente tem, né, outros estudos. Então, esse estudo da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2013, ele não só divide, né, a classificação entre sexo, mas também divide entre etnias. Então, ele coloca aqui, no caso de homens, eles colocam o ponto de corte, né, para brancos de origem europeia e negros é 94 centímetros, ou seja, abaixo de 94 centímetros, o paciente não apresenta risco, né, para complicações metabólicas. E acima de 94 centímetros, o paciente apresenta risco para complicações metabólicas. Então, aqui tem essa diferença, né, entre brancos de origem europeia, sul-asiático, ameríndios, chineses e japoneses. E no caso das mulheres, a diferença é só entre as japonesas e as demais. Agora, gente, nós passamos para a circunferência da cintura. Ela é usada como uma medida isolada para avaliação nutricional, tá? Por quê? Porque já foi estudado que mudanças na circunferência da cintura refletem mudanças nos fatores de risco para doença cardiovascular, tá? Bem, a circunferência da cintura, ela tem demonstrado ser um marcador mais preciso de gordura abdominal, que é aquela gordura visceral que a gente viu, né? E gordura corporal total, melhor do que a relação cintura-quadril, que já no passado foi muito utilizado, tá? Então, normalmente hoje se usa mais circunferência da cintura do que relação cintura-quadril, tá? Nesses estudos, eles verificaram que para todos os tipos de morbidade que eles estudaram, que foi hipertensão, hipercolesterolemia, AVC e diabetes, houve uma correlação positiva entre o aparecimento dessas patologias e a circunferência da cintura, né? E o aumento da circunferência da cintura. Ou seja, quanto maior a circunferência da cintura, maior então que as chances de uma pessoa desenvolver hipertensão, hipercolesterolemia, AVC e diabetes. Sempre devemos saber as limitações, né, do que a gente vai, do instrumento que a gente vai utilizar. Então, no caso da circunferência da cintura, quais são as limitações? Existem diferentes técnicas de aferição. Vocês vão ver que ainda a literatura não está certa de um ponto só. Então, dependendo do autor, utilizam pontos diferentes, né? Nos indivíduos muito obesos, o reconhecimento dos pontos anatômicos necessários à realização da medida é dificultado. Por quê? Pelo acúmulo de gordura nessas regiões. Então, muitas vezes, quando é um obeso muito grande, é difícil você encontrar o local anatômico correto. Bem, como a gente faz a aferição da circunferência da cintura, tá? O posicionamento, vocês vão ver que é muito próximo, se não for o mesmo, né, da circunferência do abdômen. Então, a pessoa tem que estar de pé, ereta, abdômen relaxado, braços estendidos ao longo do corpo e as pernas paralelas, ligeiramente separadas. A roupa deve ser afastada de forma que a região da cintura fique despida. A medida não deve ser feita sobre roupa ou cinto. E aí, gente, o local, né? Existem várias vertentes, como a gente falou, tá? A OMS e o Ministério da Saúde brasileiro usam, tá, o ponto médio entre a borda inferior da última costela e o osso do quadril, que é a crista ilíaca. Mas existem outros pontos. Eu trouxe aqui um trabalho, né, de Wang e colaboradores de 2003 mostrando esses pontos. Então, ele viu que na literatura tem 4 pontos diferentes para aferição da circunferência da cintura. São eles imediatamente abaixo da última costela, circunferência mínima, ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca, que é o que a Organização Mundial de Saúde recomenda, né? E imediatamente acima da crista ilíaca, tá?
Então, esse autor verificou que existe sim diferença, né, entre esses pontos, tá? Então, por isso é um complicador a utilização da circunferência da cintura, porque nem todo mundo faz a medida da mesma forma. Então, aqui é só para mostrar, ó, né, a foto, né, quer dizer, olha a diferença de locais, né, onde se pode aferir circunferência da cintura. Nós usamos essa CC3 aqui, tá? Bem, então, inicialmente o avaliador vai fazer uma marcação à caneta na borda inferior da última costela, né? Nós vamos mostrar para frente aonde que fica. E também vai marcar a crista ilíaca, sempre visualizado do lado direito do corpo. Para encontrar a última costela corretamente, a gente pode, né, solicitar que o indivíduo inspire e segure a respiração por alguns segundos. Isso facilita a palpação lateral até a gente encontrar essa última costela, tá? E aí a gente marca. Para encontrar a crista ilíaca corretamente, vamos apalpar o ilíaco, que é esse osso da perna, que nós vamos mostrar também, até encontrar o ponto mais elevado, porque é a crista que a gente tem interesse. Então, nós vamos medir, depois desses dois pontos, né, marcados, nós vamos medir com auxílio de uma fita métrica essa distância entre esses dois pontos. E vamos dividir o valor por 2 para encontrar o ponto médio, tá? O avaliador deve realizar uma marcação pequena à caneta no ponto médio, que é, né, como a gente já sabe, entre a borda inferior da última costela e a crista ilíaca. Então, a gente marca o ponto médio e vai ser exatamente nesse ponto onde nós vamos colocar a nossa fita métrica para aferir a circunferência da cintura. Então, aqui, ó, né, nós temos aqui, tá vendo a última costela? E nessa foto nós temos uma imagem aqui do ilho, né? A crista é essa parte mais alta do ilho, tá? Aqui, ó. Novamente, tá vendo? A pessoa marcou aqui, né? E aí dividiu por 2 e marcou o ponto médio, e aí ela afere exatamente nessa região. Da mesma forma, o avaliador deve segurar o ponto zero da fita métrica com uma mão e com uma outra passar ao redor da cintura para fazer sobre a marcação do ponto médio, né? Para fazer a circunferência. Deve-se verificar se a fita está no mesmo nível em todas as partes da cintura. Não deve ficar nem larga nem apertada. A leitura deve ser feita, como a gente falou, no momento de expiração e o avaliador deve se colocar ao lado do avaliado. Então, de posse, né, desse valor de circunferência da cintura, nós temos também vários estudos, né, várias referências para a gente estar utilizando. Então, essa referência, a Organização Mundial de Saúde de 2008, ela divide pelo sexo e coloca risco aumentado para complicações metabólicas e risco muito aumentado para complicações metabólicas. Então, por exemplo, um homem que tem uma circunferência da cintura de 92. Então, ele o quê? Ele está abaixo aqui. Então, como que a gente vai falar? Ele não apresenta o quê? Risco aumentado para complicações metabólicas. Né? A gente não pode falar que ele não apresenta risco, mas a gente pode falar que risco aumentado ele não apresenta, ok? Então, se ele tiver, por exemplo, 107 centímetros de circunferência da cintura, então a gente pode falar que esse paciente, segundo a RU 2008, apresenta risco muito aumentado para complicações metabólicas. E quais são, gente, né? A gente fica falando de complicações metabólicas, mas quais são essas complicações? Então, o risco muito aumentado para quê? Para desenvolver diabetes, para ter um derrame cerebral, né? Um AVC, como eles falam, né? A ter coronariopatias e a ter morte precoce. O nosso Ministério da Saúde, ele se baseou na RU 2000, tá? Para fazer
a referência dele. E ele usa só risco aumentado para morte e mortalidade, tá? Então é um pouquinho diferente, né? Mas você pode escolher uma referência ou outra. Bem, a medida de circunferência da cintura pode ser problemática em indivíduos obesos, como a gente já falou. Por quê? Muitas vezes eles não têm uma cintura definível. E a crista ilíaca, por exemplo, pode ser de difícil acesso por causa da quantidade de gordura, tá? A circunferência da cintura, ela tem, então, um valor preditivo pequeno para pacientes com IMC acima de 35. E por isso não deve ser realizado. Então, se o meu paciente for um obeso muito grande, né, IMC acima de 35, evitar de fazer circunferência da cintura, tá? Segundo esse autor aqui, Martins, 2008. Os pontos de corte também podem não ser aplicados em indivíduos muito baixos, tá? Cuja circunferência da cintura, cuja altura seja menor do que 152 centímetros. Circunferência do quadril. Então, a gente vai mensurar no quadril a massa muscular, a massa de gordura e o esqueleto. A fita vai circundar a região do quadril no maior perímetro entre a cintura e a coxa, com o indivíduo usando roupas finas e o pé, nesse caso, devem estar unidos. O avaliador deve postar-se lateralmente ao avaliado. Então, há muitos anos, né, nós usávamos essa relação cintura-quadril, tá? Hoje em dia está sendo menos utilizada, mas, né, é importante ainda falarmos dela. Então, ela vinha sendo utilizada para caracterizar se a gordura corporal é reunida predominantemente na região central ou nas extremidades, e também para testar o risco de desenvolver doenças relacionadas à obesidade. Limitações da circunferência da cintura e do quadril. Não é possível detectar mudanças, uma vez que a medida da cintura varia simultaneamente com a medida do quadril, mantendo a relação constante, particularmente na ocorrência de redução de peso. Então, essa é a principal limitação dessa relação. Então, se uma pessoa está em risco, tá? A relação dela está em risco e ela perde peso, muitas vezes a relação continua e a gente não vê essa mudança. Então, isso é complicado. A medida do quadril não considera variações na estrutura óssea. A exemplo, por exemplo, do processo de envelhecimento. Então, né, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo massa óssea, né? E isso pode levar a uma redução do quadril em homens e mulheres. E isso vai interferir essa relação. Então, é necessário que o indivíduo esteja utilizando roupas de tecido fino para evitar desvios na aferição. A fórmula, né, para o cálculo da relação cintura-quadril é o perímetro da cintura em centímetros, dividido pelo perímetro do quadril, também em centímetros. E, uma vez que fazemos esses cálculos, podemos usar as referências ou da OMS 2008 ou do Ministério da Saúde 2004, tá? Para verificar risco de doenças cardiovasculares, tá? Então, na verdade, a relação cintura-quadril é uma alternativa, vamos dizer assim, para a circunferência da cintura. Não se usa os dois, né? Se usa ou um ou outro. O que a OMS vem sugerindo hoje, gente? Que a relação cintura-quadril a gente utilize em pesquisas, principalmente pesquisas de população, tá? E a gente usa a circunferência da cintura para identificar os indivíduos com maior risco de enfermidades associadas à obesidade em função da distribuição da gordura intraabdominal. Então, em pesquisas de campo, pesquisas de populacionais, relação cintura-quadril para o indivíduo, circunferência da cintura. Então, terminamos aqui mais essa parte.